Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um Super Pré-Prova por aqui! E como você sempre sabe, esse é o nosso conteúdo semanal que toda semana, é lógico, né? Porque é semanal, a gente entrega aqui questões baseadas no que aconteceu na semana anterior, lá na sua prova de CPA 10 e CPA 20. É justamente isso que é um pré-prova, um material totalmente atualizado que entrega, conforme eu falei, o que vem acontecendo nas suas provas. Deixa eu explicar, porque talvez você seja um iniciante, não é um termo, né? Um estreante, melhor dizendo, por aqui, e não sabe exatamente sobre isso, mas a base de questões, o que se consulta, a base de dados de questões de CPA 10 e CPA 20 é a mesma, ou seja, naqueles temas, por exemplo, o Banco Central do Brasil, que esse tema é cobrado em ambas certificações, nesse caso, o banco de dados que vai buscar lá a prova de questões é o mesmo. Ou seja, não é incomum você ver questões repetidas de CPA 10 e de CPA 20 nas duas provas. E é justamente por isso que eu sempre opto por fazer um pré-prova de ambas as certificações para você. Então, é muito bem-vindo, já são 79 edições desse pré-prova e eu inicio sempre pedindo um joinha, um legal, um like aqui nesse vídeo para que a gente saiba que você tem gostado do nosso conteúdo. Preciso te dizer também que se você tiver qualquer dúvida, chama o estagiário aqui nesse WhatsApp. Tem também aulas minhas em áudio no Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de áudio, basta procurar pelo meu nome lá. Tem este canal que você está vendo aqui e tem também o meu Instagram, @professor Lucas Silva, onde eu entrego conteúdos também sobre certificações financeiras e também um pouquinho do que eu faço lá no meu dia a dia. Bora começar, bora iniciar, lembrando que eu sempre coloco no meu canal do Telegram o PDF dessas questões aqui para você tentar treinar sozinho antes de vir para cá resolver, porque assim você tem um pouquinho mais de dificuldade. Se você não faz parte do meu canal do Telegram, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem um link para você acessar meu canal Telegram e assim receber em primeira mão as questões. Também, lá nesse canal, e é legal você entrar por isso, eu disponibilizo diariamente testes para você ir vendo como é que tá o seu conhecimento e também os vídeos de correção. Bora começar nossa conversa, rapaziada, só se for agora, e eu começo com essa questão que, conforme você vai ver, eu vou falar muito sobre isso na nossa aula, né? Mas questões todas elas são da semana passada, semana anterior, tá? O estagiário investidor está em uma conversa com os amigos sobre os riscos presentes nas aplicações. Lembrando, né? Aqui eu indico em qual certificação ele cai, tá? Você vai ver que tem algumas que não vai aparecer CPA 10 aqui, porque é específico de CPA 20, mas todas são sempre de CPA 20 e algumas não caem no CPA 10, e o pessoal do CPA 10 pode ir pro recreio, tá? Vamos lá, falando sobre risco então. Se um emissor deixa de honrar seus pagamentos em um determinado título, isso é denominado risco de crédito. Olha só, quando você vai lá, pega o seu dinheirinho, empresta o seu dinheirinho para um banco, né? Você vai lá, deposita o seu dinheiro num banco. Não sei se você já se deu conta sobre isso, mas quando você deposita esse dinheiro num banco, você está emprestando dinheiro para esse banco. Esse banco, então, ele emite para você, então você coloca esse dinheiro no banco, e o banco emite para você um certificado que você depositou lá, um certificado de depósito bancário, o CDB. Não sei se você percebeu isso, mas quando você compra um CDB, você está investindo dinheiro no banco. E o banco fala, te certifico que você fez um depósito aqui nesse banco. Te certifico que tem um depósito bancário. CDB é isso, é você emprestando dinheiro para um banco. Se eventualmente o banco quebra e não honra com esse pagamento, ele te dá um calote. Se o banco te dá calote, ou seja, não pagou o que ele te deve, tem um C aqui e é justamente o C de risco de crédito. Faltou crédito para ele te pagar. Isso é risco de crédito, quando ele quebra e não honra com sua dívida. Então, quando você pega um dinheiro e empresta para um amigo seu, você está correndo o risco de crédito desse amigo. O risco desse amigo quebrar e não honrar, não ter crédito para te pagar, ok? Então a 1 está correta. Deixa eu pegar um verde aqui, né? A 1 está sim correta, a alternativa 1 corretíssima, tá? Então se ele deixa de honrar, risco de crédito. Quando um ativo, 2, quando um ativo não pode ser vendido pelo seu preço justo, por falta de compradores, deixa eu mudar a caneta aqui, né, para não confundir. Por falta de compradores, essa aqui é a dica que a questão te dá, no mercado é denominado risco de mercado.
Então vamos lá. Eu tenho esse celular aqui, esse ativo, essa ação, esse carro, um ativo qualquer. E na hora de vender, eu começo a ofertar. Alguém quer comprar esse celular? Alguém quer comprar esse celular? E ninguém quer comprar. Ou seja, o mercado está seco, está sem liquidez. O mercado sem liquidez é um mercado seco. Não tem gente lá, não tem peixe lá para ser fisgado. Não tem peixe para eu jogar minha isca e ser fisgado. O mercado está seco. Então, quando o mercado está seco, não tem compradores, é risco de liquidez. Risco de não ter compradores para o meu produto. Também pode ser o contrário. Risco de ter muitos compradores e não ter gente vendendo produto. É risco de liquidez também, quando tem descasamento entre oferta e demanda. Então isso não é risco de mercado, isso é risco de liquidez. E aí, naturalmente, se meu telefone vale R$1.000 e eu coloco lá para vender, nenhum peixe fisga, coloco para vender, nenhum peixe fisga, o que eu vou ter que fazer? Pô, por 1.000 não tá vendendo, eu vou baixar para 500, para 300, para 200. Então o preço cai também pelo risco de liquidez, porque eu não tenho compradores, eu começo a me desesperar e baixo o preço. Tá? Então a 2 é risco de liquidez e não risco de mercado. E o 3 é o seguinte, com diversificação pode-se reduzir o risco de mercado muito próximo a zero. Pode-se reduzir o risco de mercado? Pode, risco de mercado é risco de oscilação, né? Mas numa carteira, quando você diversifica, você consegue reduzir o risco? Sim. Consegue reduzir a zero? Não. Sempre vai ter um risco, que chama de risco sistemático. O que é risco sistemático? E ele não é perto de zero. Risco sistemático é o risco do todo, do sistema. Ó, então, por exemplo, por mais que você esteja diversificado, você tem a chance de ter um impeachment do governo. Por mais que esteja diversificado, teve há pouco tempo atrás Covid. Ou seja, isso afeta o todo. Então você nunca vai conseguir ter risco zero, tá? Então, a 2 está errada e a 3 está errada por esses motivos que eu acabei de explicar. Portanto, letra C de casa é a resposta para você. Questãozinha caiu na semana passada. 2. O estagiário é um investidor muito atento ao cenário de investimentos. Ele decide, então, realizar uma aplicação em BDR, Brazilian Depositary Receipt, né? BDR é um título que é um recibo de ação, tá bom? É um recibo de ação, não é uma ação, portanto, deixa eu botar em outra cor aqui para ficar mais bonitinho, né? Um BDR, ele é um recibo de ação negociado aqui no Brasil, ok? De alguém que não é aqui do Brasil, de uma empresa não brasileira. Então, por exemplo, Microsoft, por exemplo, Nubank, por exemplo, outras empresas que não tenham sede aqui no Brasil. Então, o BDR, ele não é uma ação, mas ele é um título lastreado em ação. Se é um título lastreado em ação, BDR e ADR são títulos de renda variável, tá? Turma do CPA10, não se desespere, tá? Porque o BDR em si ele não é tema de CPA10, mas a tributação sim, tá? Então, entendendo o conceito, você tem que entender que é renda variável. Então, o BDR negocia aqui no Brasil de alguém que é DR, ó, da rua, DR, da rua. Ou seja, de empresa que é do exterior, tá? Nubank é um exemplo, tá bom? Então, dito isso, se é renda variável, ele é tributado, o BDR é tributado igual a uma ação. Ou seja, 20% se for no mesmo dia ou 15% se for dias diferentes. 20% se for day trade ou 15% se for não day trade, igual a uma ação. Nesse caso aqui do estagiário, ele comprou em 10 de dezembro e vendeu em 4 meses depois, lá em março de 25, né? Ou seja, e teve lucro. Se não tiver lucro, não tem imposto de renda, né? Ou seja, como são dias diferentes, ele vai tributar a 15%. Essa é a resposta para você. Bora? Bora! 3. O estagiário decidiu investir, semana passada isso aqui, no plano de previdência complementar Vida Shark Previdência do tipo VGBR. Ele fará aportes mensais de 5.000 com a tábua atuarial BRMS, que tá errado 100, né, mas é BRMS, né, que é uma tábua atuarial. O que é uma tábua atuarial? Tábua atuarial é uma tábua é bom, né? Tábua de expectativa de vida, que diz quanto em média a pessoa vai viver. Então, a partir da tábua atuarial, a seguradora tem uma ideia assim, pô, esse cara vai viver em média 80 anos e tal. Beleza.
por nossa questão isso não interessa nada, estou te explicando o que é uma taxa atuarial. Taxa atuarial é quanto que ele vai, sobre a expectativa de vida dos participantes de um fundo. Seu objetivo é reverter em renda vitalícia mensal. Nesse caso, durante a fase de diferimento, ele deve optar por um plano com uma taxa de administração nananá, de carregamento nananá, e na fase de concessão de benefício, é interessante que a distribuição do excedente financeiro seja nananá. Pois bem, eu poderia simplesmente dar a resposta para você aqui, mas como vocês sabem, eu não estou aqui para dar resposta tão somente. Eu dou uma mini aula em cada uma das questões. E é por isso que esse pré-prova é a pré-prova mais assistida do país, porque a gente entrega detalhado para você. Deixa eu te explicar o que acontece num plano de previdência privada. Deixa eu botar o microfone um pouquinho mais para cá, para ver se eu consigo me ajeitar melhor aqui. Continuo na tela, aqui eu vou ficar para fora, aqui, tá, beleza. Olha o que acontece, que é o seguinte, tá? Olha só, o que é um plano de previdência privada? É o seguinte, eu vou colocar dinheiro mensalmente, anualmente, uma vez por ano, anualmente, uma vez por ano, lógico, né? Ou num aporte único, não interessa, mas eu vou colocar isso num plano de previdência privada. Então, num plano de previdência privada. Então, coloco aqui numa previdência complementar, ok? Que é esse plano. Vou aportando lá. Para quê? Para que no futuro, quando eu ficar velhinho lá no futuro, não sei desenhar um velhinho aqui, sou péssimo em desenho, mas quando eu ficar mais idoso, mais velhinho, esse plano que eu tanto contribuí, que eu tanto coloquei dinheiro nessa gavetinha, né? Esse plano me gere lá no futuro uma renda complementar. Uma renda complementar. Renda. Ok? Beleza, Lucas. Te entendi. Para complementar a minha renda do INSS, para colocar mais dinheiro do que o governo vai me pagar. Legal. Essa previdência complementar, durante o tempo que eu estou colocando lá o dinheiro, se chama fase de diferimento. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Chama fase de diferimento. Diferimento. Parte que eu estou contribuindo para o plano. Por que chama de fase de diferimento? Diferimento é diferir, é adiar alguma coisa. Então eu estou colocando dinheiro hoje para lá na frente receber o dinheiro de volta. Estou adiando o recebimento desse dinheiro. E aqui, na parte que eu recebo, é a parte do benefício, né? Onde eu recebo o benefício desse plano de previdência. Ok? Legal, Lucas, entendi. Na parte de diferimento, essa previdência é um fundo de investimento. Eu estou contribuindo. Para isso, como é que ele ganha dinheiro, esse plano de previdência? Ele ganha dinheiro me cobrando taxas, né? Então ele me cobra taxa de administração, que é uma taxa que ele cobra para administrar o meu dinheiro, e taxa de carregamento. Nem todos os planos cobram taxa de carregamento, tá? Mas ele pode cobrar. E a taxa de carregamento é o seguinte, cada vez que você carregar esse plano, cada vez que você colocar dinheiro aqui no plano, cada vez que você aportar, eu te cobro um percentual, tipo um pedágio. E taxa de administração é o valor que eu cobro sempre para ficar cuidando para você, tá bom? Então, logicamente, eu quero uma taxa de administração menor possível e taxa de carregamento menor possível. Começando a responder a pergunta, tá bom? Além disso, tem alguns planos que falam o seguinte, olha, eu aqui tenho as minhas taxas, né? Então esse plano tem a sua contabilidade. Aí o plano juntou as suas taxas lá e teve de receita esse plano, teve de receita 100, um valor qualquer aqui. E teve de despesas 70. Ou seja, esse plano aqui, nessa mini contabilidade bem simples que eu montei para você, teve, portanto, um lucro, entre aspas, né? Um lucro de 30. Esse 30 reais tem planos que falam o seguinte, olha, ao invés de eu ficar para mim, esse valor, esse excedente financeiro, um pedaço eu distribuo para você. Então, 10 reais desses 30, eu distribuo para você. É uma parte do excedente financeiro. Então, o plano fala, ó, excedente financeiro, o que excedeu, um pedaço eu distribuo para você. Então, ele está te dando mais uma vantagem. Então, o que a prova quer saber? Se taxa de administração eu quero a menor possível, taxa de carregamento a menor possível, e a distribuição do excedente a maior possível, logicamente, porque eu te expliquei ali, né? Quanto mais distribuir, mais dinheiro eu ganho de volta. Portanto, A de amor é a resposta para você. Vou colocar um coração aqui para você. Beleza? Entendido, Lucas. Muito bem. Bora lá? Bora. 4.
O estagiário fez uma aplicação no fundo Shark Imobiliário, que é um fundo de investimento imobiliário. Ele fez essa aplicação para ter benefício fiscal nos seus rendimentos mensais. Sendo assim, são regras para que o investidor tenha essa isenção. Bom, o fundo de investimento imobiliário, o que acontece, né? Ele tem duas formas de você ganhar dinheiro. Uma é nos dividendos, que ele distribui mensalmente, né, o resultado desse fundo, e outra é no ganho de capital. Ganho de capital é quando eu vendo a minha cota mais cara que eu comprei. Dividendo é o meu ganho mensal. Ganho de capital, vender a cota mais cara que eu comprei, eu sou tributado a 20%, sempre. E no dividendo, se eu for pessoa física, eu posso ficar isento. E essa é a grande vantagem do fundo de investimento imobiliário. Para eu ser isento, eu tenho 3 regras, tá? Regra 1, regra 2 e regra 3. Regra 1, esse fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas. Antigamente era 50, agora é 100. Por que tem essa regra? Porque vamos supor que eu seja ultra mega milionário, eu me junto com 2, 3 amiguinhos e tenho muitos imóveis. E eu pago 27,5% de imposto de renda. Eu me junto com alguns amiguinhos, forjo um fundo e boto tudo no fundo. Fico isento. Não, tem que ter um número mínimo de pessoas para evitar isso. 100 pessoas é isso aí. Segundo, ser negociado no mercado de bolsa ou balcão já dificulta para eu me juntar com meus amiguinhos. E terceiro, o cotista não pode ter mais que 10% do total de cotas. Né? Justamente para isso aí. É para ser pulverizado de várias pessoas. Se eu seguir essas 3 regras, eu estou isento. Vamos lá ver? Então são regras para ser isento no dividendo, né? Ganho de capital paga sempre. O estagiário não pode ter mais de 10% do total de cotas, perfeito. O fundo deve ter pelo menos 50 cotistas, isso é regra antiga, hoje é 100. E tem que ser negociado em mercado de bolsa ou de balcão. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Letra C de casa é a resposta para você. E aí, chegou a hora de a gente ajudar ele, que é o estagiário mais conhecido deste país. Pô, deixa um like aí para ele, por favor. E se você tá vendo essa pré-prova pela primeira vez, ou já viu, e não está inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, poxa. Custa nada, você se inscreve, você fica sabendo de conteúdos atualizados. Todas as semanas tem pré-prova, a gente criou as pré-provas e eu conto com você pra gente ter mais inscritos aqui, beleza? Deixa o joinha e se inscreva. Dizendo também que a gente abriu ontem a nova turma do Missão CPA, que é o curso que é para você na CPA 20 em 15 dias. Então você quer ser aprovado na CPA 20 em 15 dias, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para a nova turma. Turma que conta com uma aula incrível, mastigada, feita por mim, do método de 15 dias. Nesse curso que é o mais aprova CPA 20 no país, vai aprovar você também. Aqui embaixo, na descrição, tem o link, beleza? Bora! Vamos lá, questão 5. O estagiário fez 2 aplicações conforme abaixo. 1. Compra de ações da Petrobras no dia 5/11 e venda 5/11 e venda no mesmo dia com lucro de R$4. Aqui tem um pouco de pegadinha, tá? Deixa eu te dizer qual que é a pegadinha, olha só. Lucro de 4, 100 ações, ele tende a fazer com que você pense, caramba, R$400, tá isento, tá dentro dos 20 mil. Caramba, primeiro que não importa, não é o lucro que importa. O que importa é venda bruta total. Né? Se eu tiver venda bruta de até 20 mil, eu estou isento. Mas a isenção não vale quando é day trade. Quando é day trade não tem essa isenção. Então, independente se é valor baixo ou não, não interessa. Primeiro, o que importa não é o lucro. O que importa é a venda bruta total. Segundo, day trade não tem essa isenção. Então, você não vai estar isento. 2. Resgate de um CDB do Shark Bank com 25 dias. Aí você levanta a mão. Lucas, é aqueles 5 anos. Você comprou um CDB pelo prazo de 5 anos. Mas o CDB, em geral, ele tem liquidez diária. Então, ele resgatou com 25 dias. Isso aqui é mais um pega-ratão. O prazo é de 5 anos, mas você resgatou com 25 dias. Se resgatou com 25 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda, a primeira alíquota do imposto de renda, e também IOF. Porque o IOF ele cobra até 30 dias, né? 29 dias, 30 em diante é isento, ok? Então, letra A de amor, você vai pagar 20% de imposto de renda, por quê? Porque day trade é 20%, lembra? 1% na fonte mais 19% através de DARF, até o último dia útil no mês subsequente, chegando nos 20%. E o CDB, a tabela regressiva do imposto de renda, né? 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Mais o IOF, que é o imposto da carência, o IOF ele cobra
do dia 1 até o dia 29, dia 30 em diante ele fica zerado, né? Porque ele quer que você fique dentro da aplicação pelo menos um mês, pelo menos 29 dias. Eu costumo dizer que é o imposto da carência. Ele fala assim, ele é carente, né? Ah, mozão, fica um pouquinho aqui comigo, mozão, por favor, fica comigo aqui. Ele fica pedindo pra você ficar pelo menos 29 dias. Depois ele já desapega também e libera você, tá bom? A de amor a resposta pra você. 6. O estagiário fez um aporte em título público NTN-B principal. Sobre esse título, analisa afirmações abaixo. Deixa eu dar uma mini aula aqui sobre NTN-B, tá? NTN-B. O que é uma NTN-B? NTN-B é um título público federal, emitido pelo governo federal, portanto, e ele vai sempre pagar alguns juros mais inflação. Por exemplo, ele vai sempre pagar 5% ao ano, mais toda a variação do IPCA. Esse 5% é variável, depende do momento que ele está emitindo. Pode ser 3% ao ano, 7% ao ano, 8% ao ano. Mas se você comprou ele a 5%, você vai ganhar 5% mais IPCA durante todo o período. Vamos supor que você tem um período de hiper mega inflação. Caramba, a inflação bateu 600%, super exagerando. Você vai ganhar 600%, ok, que é a inflação, mais 5% que foi a taxa que você contratou quando você comprou o título. Ou seja, nesse exemplo de 5%, você sempre ganha 5% acima da inflação. Esse 5% é o que a gente chama de ganho real, porque é de verdade, é acima da inflação. Então você ganha todo o IPCA mais 5%. De novo, 5% eu estou falando porque é um exemplo, tá? Vai ser a taxa que tiver na emissão. Então, a NTN-B é um título que paga taxa mais inflação, tá? E aí, a NTN-B é um título com cupom, ele paga semestralmente cupons. E aí o governo inventou uma variação, NTN-B principal. Porque ele paga, olha como rima, principal mais juros só no final, olha como rima. Principal, porque ele paga principal mais juros só no final. O que é o principal? O meu dinheiro. O que é os juros? Minha rentabilidade. Então, por exemplo, eu botei R$1.000, ok? Lá no final, eu vou ganhar 1.200. O que é esse 1.200? É os meus 1.000 mais 200. 1.000 é o principal, valor principal que eu coloquei, 200 é os juros. Então a NTN-B principal, ela paga juros mais principal só no final. Olha como rima, só no final. Ou seja, é título sem cupom, sem os juros semestrais, tá bom? Dito isso, a gente pode ir lá corrigir a nossa questão, que é a seguinte. Vamos lá. Esse título garante rentabilidade real? Sim, acabei de explicar ali, acima da inflação. Estagiário receberá cupons semestrais? Não, porque é o principal. O principal recebe juros, mas o principal só no final. E os juros são os cupons. E possui garantia do FGC? Não. FGC é uma entidade privada. Entidade privada. Não vai garantir o título do governo. Tá? FGC não é do governo. FGC é uma entidade privada feita pelos próprios bancos. Portanto, desde dada a resposta para você. Bora? Bora! Aqui, hein? Pessoal do CPA 10 está de recreio. O estagiário fez uma aplicação em call da Petrobras. Call é opção de compra, ou seja, direito de comprar alguma coisa. Tá bom? Quem comprou esse direito tem o direito de comprar Petrobras no futuro. Direito de comprar esse celular no futuro. Por que eu quero ter o direito de comprar esse celular no futuro? Porque eu acho que lá no futuro, esse celular vai estar valendo muito mais. Então eu estou apostando na alta desse celular. Então vamos lá. Ele tem a obrigação de comprar Petrobras. Não, ele tem o direito. Ele é o dono da call. O dono da call tem o direito. Quem vendeu a call tem a obrigação. Ele pagou um prêmio para ter esse direito, perfeito. E ele está apostando na alta da Petrobras. Só por isso ele compra esse direito. Se ele achasse que a Petrobras ia cair, ele compraria uma put, que é o contrário. A call dá jeito de comprar. 2 e 3, portanto. Bora lá. Questão 8. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre a nota promissória que é a Commercial Paper. Ele faz algumas afirmações. O prazo de emissão é de 180 para SA fechar e 300 para abertas. Isso era antigamente, eu até cantava a musiquinha. 180, 180, 360. É fácil de pegar.
Difícil de esquecer, o cara do Arrocha vai ensinar pra você. E era bacana, era um macete, mas não funciona mais. Antes, as SAs fechadas podiam emitir até 180 dias e as abertas 360. Agora, não tem mais isso, ambas emitem por até 360 dias, ok? Portanto, a 1 está errada por isso. Também não tem FGC, porque não é um título bancário, tá? E não tem garantia real. A debenture tem garantia real, commercial paper não tem garantia real, portanto, nenhuma está correta. Beleza? Para finalizar, quero te convidar mais uma vez para vir comigo. Aqui embaixo na descrição dessa aula tem o link para você fazer parte da nova turma do Missão CPA, que é o curso que te aprova na CPA 20 em 15 dias. E é um método que é o recordista de aprovações da CPA 20 desse país. Tá bom? Super beijo. Te espero na semana que vem. Fui. Tchau. Valeu. Bora.